sejam bem-vindos mais uma vez à reunião do Estudo de Apocalipse. Essa é a mensagem número 64, cujo título é E Conhecer que Eu Te Amei. Tem título melhor que esse, irmãos? Que bom que não é palavra minha, que bom que não fui eu que fiz esse título, que bom que essa palavra é as palavras do próprio Senhor, e conhecer que eu te amei. Ou, como fala no grego, e reconhecer que eu te amei. Isso é maravilhoso. Bom, em relação à igreja em Filadélfia, nós estamos dentro da carta à igreja de Filadélfia, da epístola à igreja de Filadélfia. Cada uma dessas cartas é uma epístola, né? Então, a carta à igreja em Éfeso, a epístola à igreja em Éfeso. Assim como Paulo escreveu, por exemplo, a epístola a Romanos, a epístola aos Efésios, a epístola aos Coríntios, a epístola aos Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, o Senhor também escreveu uma epístola para a igreja em Filadélfia, que é a carta à igreja em Filadélfia. Carta e epístola é a mesma coisa. Nós estamos dentro da Igreja de Filadélfia. Então, já que nós estamos dentro da Igreja de Filadélfia, essa é a quinta mensagem que nós compartilhamos sobre a Igreja de Filadélfia. E nós paramos semana passada no versículo 8 e hoje nós vamos entrar no versículo 9. Você se recorda que semana passada nós falamos, né, no final da mensagem, eu espero que vocês estejam acompanhando as mensagens, eu até digo para os irmãos que até o presente momento, até essas mensagens que nós estamos falando no momento, não é ainda tão obrigatório que os irmãos peguem o contexto da mensagem anterior. Ajudem muito, mas obrigatório não é. Porém, mais uma vez, já disse para os irmãos isso, estou reavisando, advertindo os irmãos, que quando nós entrarmos do capítulo 4 de Apocalipse em diante, se vocês não acompanharem mensagem por mensagem, ficarão totalmente perdidos, tá? Então, é muito importante que vocês insistam. Vocês vão ver nessa mensagem quanto é importante a perseverança. Eu aqui tenho que perseverar toda semana, toda semana. Tendo um, dois, três irmãos na reunião, tendo irmão nenhum na reunião, tem que perseverar. Irmão, nós temos que perseverar. E quando chegar no capítulo 4 em diante, vocês verão. Se não acompanharem, ficarão realmente confusos, tá? Porque Apocalipse não é fácil de entender. É maravilhoso. Por outro lado, aqueles que perseverarem serão recompensados, não por mim, pelo Senhor, né? Eu não posso dar nada para ninguém. Eu não tenho nada. Eu não tenho nem justiça própria, né? Eu não tenho nada. Eu sou um miserável pecador. Mas o Senhor, sim, vai nos recompensar a cada um de nós, tá bom? Então, irmãos, vamos continuar. Nós falamos na semana passada, e na semana passada, um dos versículos que nós lemos, eu queria ler para os irmãos, novamente. Nós falamos sobre a porta aberta, vocês se recordam disso? E aí, citamos no final da mensagem, bem rapidamente, né? Alguns versículos que Paulo fala da experiência da porta aberta, né? É, e aí, eu queria ler um desses versículos de novo com os irmãos, só para nós recordarmos um pouquinho, tá bom? E a questão da porta é tão importante, é, essa questão da porta aberta, né? Nós falamos semana passada, claro que eu não vou recapitular aqui porque não é o objetivo da mensagem, mas nós vimos quanto isso é importante, né? Vamos abrir a Bíblia, estou abrindo com os irmãos aqui, no 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 9, não é? Paulo falou assim, versículo 9 ele fala, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Então, quem abriu a porta? Foi o Senhor para Paulo. E aí Paulo, depois que ele fala da porta grande e oportuna que foi aberta, ele termina o versículo falando algo. E há muitos adversários. Então, toda vez que o Senhor abre uma porta para nós, há muitos adversários. Não nos enganemos, amados irmãos. Não que eu possa não me enganar, você possa não se enganar achando que a, uma vez que a porta foi aberta, e nós temos aqui, por causa disso, a porta aberta, bênçãos, sobre bênçãos sem medida, porque é maravilhoso o Senhor abrir uma porta para nós, é que uma porta foi aberta, então
Isso quer dizer que não haverá adversários. Haverá adversários. Então, logo quando há porta, há adversários, tá? Quando a porta que o Senhor abre, é a porta que ele abriu, mas logo em seguida o inimigo vem logo em seguida. Porque ele sabe quando o Senhor abre uma porta, se nós entrarmos por essa porta do Senhor, são bênçãos sobre bênçãos sem medida. Vocês se recordam? Eu estou querendo mostrar para os irmãos aqui, espero que os irmãos consigam entender onde eu estou querendo chegar com os irmãos, que sempre que há uma porta aberta, logo em seguida, a porta aberta, eu digo pelo Senhor, há portas que o inimigo que abre também. Claro que há as portas do inimigo. Eu estou me referindo aqui porque é o que o Senhor falou em Apocalipse, capítulo 3. O Senhor falou para aqueles no versículo 8, né? Eis que tem o posto onde tinha uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, essa porta aqui, claramente, quem abriu foi o Senhor. Ele está falando, eu que botei a porta. Então, quando o Senhor abre uma porta para nós, isso é uma bênção maravilhosa. Mas vai haver, imediatamente, depois que a porta é aberta, vai haver a ação do inimigo. E logo o inimigo levanta a sua oposição. Foi o que aconteceu em 1 Coríntios, capítulo 16. Paulo fala, uma porta grande se me abriu, e ele fala, e há muitos adversários. Sempre haverá os adversários. Sempre haverá a oposição. Isso nós precisamos aprender. Vocês se recordam, em Mateus 16, o Senhor virou e falou assim, não é? Quer ver? Quando o Senhor virou para a igreja e para Pedro, né? E falou assim, quando Pedro teve a grande revelação do mistério de Deus, que é Cristo, na verdade não veio de Pedro, veio do Pai, não é? Mas foi através de Pedro, o Senhor virou para Pedro e falou assim, bem-aventurado, estou lendo Mateus 16, versículo 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, no original grego, edificarei a minha igreja. Logo quando o senhor fala da edificação da igreja, o senhor fala uma coisa assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, isso é muito interessante, não é? Logo quando o senhor fala da edificação, o senhor fala do Hades, do inferno inteiro vindo em cima da igreja edificada. É claro que, em relação à igreja edificada, as portas do inferno não vão prevalecer. Mas isso, o fato do Senhor citar as portas do Hades, logo depois de revelar sobre a edificação, nos mostra um fato maravilhoso e verdadeiro que nós precisamos aprender. Toda vez que houver a porta do Senhor para a edificação, o inimigo levantará as portas, no plural, para ir contra a igreja. Se a igreja é edificada, não vai prevalecer, claro, mas haverá oposição, haverá adversários, haverá o inferno inteiro que virá contra, tá? Não prevalece, mas o fato de se mencionar o inferno inteiro, o Hades, é sinal que vai vir Satanás com todas as suas hostes malignas, com toda sorte de demônios, de espíritos malignos, espíritos caídos. Vai haver oposição na parte dos ares, na parte dos homens, vai haver muita oposição. E se você observar também um detalhe maravilhoso, até aqui na semana passada, nós falamos a mensagem inteira de uma única porta no singular que o Senhor abre para nós. Sempre nós falamos de porta no singular. E quando nós chegamos em Apocalipse, o Senhor fala também que esse que tem colocado diante da igreja em Filadélfia uma porta aberta. Vamos ler lá? Apocalipse 3, versículo 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta no singular, aberta. E aí, nós falamos sempre dessa porta. E no final da mensagem, nós revelamos para os irmãos, fomos começando o Velho Testamento, mostramos tipos, símbolos dessa porta, vocês se recordam disso, até chegar no Novo Testamento. E aí nós descobrimos, né, maravilhosamente, que essa porta é a comunhão íntima com o Senhor, é a entrada no Santo dos Santos que o Senhor abriu para nós. A igreja em Filadélfia, ela sempre vai ter a comunhão. Ela ama essa comunhão, ela ama a palavra, ela ama o nome do Senhor, ela ama isso, ela busca isso.
Amados irmãos, amadas irmãs, as pessoas hoje, os crentes, não amam a palavra mais. As pessoas não amam, não nem ligam para o nome do Senhor. Eu digo pessoas, eu estou me referindo aos crentes. São muito, muito poucos filhos de Deus que ligam para a palavra do Senhor hoje. Muitos, eu havia comentado aí com o Natal, né? A gente às vezes sai para ter comunhão, e eu falei para ele, Natal, a igreja de Filadélfia, a característica dela é que ela ama a palavra do Senhor. Não é a palavra de homens, não. Não é, é a palavra do Senhor. Ela ama desfrutar a palavra, ela ama a palavra, ela busca a palavra, ela paga o preço que for pela palavra. Se ela tiver que andar 1.000 quilômetros para ouvir a palavra, ela anda 1.000 quilômetros para ouvir a palavra. Se ela tiver que perder uma noite para ouvir a palavra, ela perde uma noite. Se ela tiver que perder um dia, ela perde um dia. Se ela tiver que perder o que for, ela está disposta, porque ela ama a palavra, ela guarda a palavra. Ela ama o nome do Senhor, ela ama, é o nome mais doce, ela não aceita. Nós falamos sobre isso, com detalhes, né? Eu não vou entrar nisso aqui. Ela não aceita nenhum outro nome a não ser o nome do Senhor. Ela glorifica, ela honra somente o nome do Senhor. Isso é a característica. E hoje, no cristianismo, as pessoas não ligam para a palavra, não estão interessadas, não é? Muito menos para o nome do Senhor. E aí, nós falamos que o Senhor abre uma porta no singular. Mas se vocês observarem aqui, em Mateus 16, o Senhor falou para Pedro que o Hades, quando a igreja fosse edificada, o Hades ia se levantar contra essa igreja, oferecendo para a igreja várias portas, no plural. Aí o Senhor falou assim, Mateus 16, 18, fala assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, no plural, do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, Satanás, quando ele percebe que há um povo, que há uma igreja que ama a palavra, que ama o nome do Senhor, ele imediatamente levanta muitas portas para nos distrair. Essa é a tática dele. O inferno se levanta com muitas oportunidades de portas. Ele vai levantar, amado irmão e amado, isso é a tática do adversário. Ele vai levantar todos os tipos de oportunidades, portas, para que nós nos desviemos e nos distraiamos da palavra do Senhor. Nos distraiamos do nome do Senhor. Para que nós rejeitemos o nome do Senhor sem perceber. Para que nós tiremos os nossos olhos do Senhor e coloquemos nossos olhos em homens. Que o Senhor possa iluminar a mim e a você. E vocês perceberão quanto isso é real. Nós temos visto isso acontecer muito. É levantar tantas portas, o Hades vem com todo o seu arsenal de portas para distração. Voltando agora para o Apocalipse, olha tanto que é maravilhoso a questão da porta. Depois o Senhor fala para a igreja de Filadélfia sobre essa porta maravilhosa. Quando chega no capítulo 4 e mais para frente, sempre debaixo da misericórdia do Senhor, se ele permitir, chegaremos lá. No capítulo 4, versículo 1, olha o que está escrito lá, lê na sua Bíblia. João fala assim: depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta, singular, no céu, uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo, ou seja, havia uma porta, o Senhor abriu uma porta, não é na terra, é uma porta no céu. Ou seja, a igreja de Filadélfia, isso aqui, João, ele estava vivendo no princípio da igreja de Filadélfia. Quando nós estamos no princípio da igreja de Filadélfia, quando nós estamos vivendo na realidade da igreja de Filadélfia, nós estamos no caminho da igreja de Filadélfia, de amar o Senhor, de amar os irmãos, de amar a palavra, de não negar o nome do Senhor, de amarmos a comunhão, o Senhor sempre abre uma porta. E essa porta não é terrena nunca, ela é celestial. Nós estamos nessa terra como João também estava, mas o Senhor abriu uma porta no céu para ele. E ele ouviu a voz do Senhor. É como se eu falando assim: entra,
Olha o que eu falou para ele aqui, ó. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Sobe para cá. Vem para as coisas celestiais, aonde nós não somos influenciados pelo Hades. Sobe para cá. Quando nós estamos no princípio de Filadélfia, a porta está aberta para nós. Essa porta ela é para estar na presença do Senhor. Vocês perceberam? A porta que o Senhor abriu para João é a porta de entrar para a presença do Senhor no céu, entrar nas coisas celestiais. E aí, como é que João entrou nessa porta? Que maneira que ele entrou? Era uma porta física? Era, irmão Natal? Não, não era Não. porta. Então, como é que ele entrou nessa porta? Ele entrou? Ele entrou. Mas como que ele entrou? Versículo, o próximo versículo 2 explica. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Amém! Isso é maravilhoso, irmãos. Eu fico é, encantado com isso, fico maravilhado. Quando nós estamos no caminho de Filadélfia, o Senhor nos mostra uma porta. É o que ele falou no capítulo 3, versículo 8. Eis que tem o posto onde tinha uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A porta está aberta, agora você vai entrar ou não vai? A porta, o senhor não disse para a igreja de Filadélfia que ele está obrigando a igreja a entrar. Ele está falando que ele colocou a porta, tem imposto uma porta aberta. Se você vai entrar, se eu vou entrar ou não, depende se nós estamos no princípio da Filadélfia. Se nós estivermos no princípio da Filadélfia, nós vamos entrar. E como é que você entra por essa porta? Aí João capítulo 4, versículo, ele mostra. É pelo Espírito. Imediatamente, versículo 2, capítulo 4, versículo 2 de Apocalipse. Imediatamente eu me achei em espírito. É pelo Espírito que nós entramos nessa porta. Isso quer dizer, é uma prova categórica que a porta que o senhor falou para a igreja de Filadélfia é a entrada para o nosso espírito. A porta é o nosso espírito. A mensagem passada inteira nós falamos que essa porta que só para a igreja de Filadélfia, porque o senhor não fala aqui no versículo para a igreja de Filadélfia, que porta é essa? Que porta é essa? Por isso que vários autores, ao longo do tempo, vários irmãos, colocaram que essa porta é a pregação do evangelho, essa porta é a oportunidade de pregar o evangelho, que está certo, não está errado. Mas é muito mais do que isso. Essa porta é entrar na comunhão íntima com o Senhor, entrar no Espírito. Pelo menos assim é o que eu creio. E é por isso que no capítulo 4, versículo 1, só falou assim, no versículo 2, sobe para cá, puf, entra no Espírito. Então a porta é a entrada para o Santo dos Santos. Entra para o Espírito. E João entrou. Puf! Quando João entrou, João, ele ouviu a voz, ele viu a porta e ele ouviu a voz falando assim: a porta está aberta. Sobe para cá, entra. Isso é o princípio da Filadélfia. Ela vê a porta, ela entra. Ela entra para o Espírito. E ao entrar no Espírito, imediatamente ela está nas coisas celestiais. E quando ela está nas coisas celestiais, ela vai para o céu. Puf! Vai para o céu. Está na terra. Eu continuo aqui na terra, estou trabalhando aqui na terra, estou vivendo minhas coisas na terra. A terra está cheia de burburinhos, barulhos, distrações tentando nos distrair. São as portas do inferno, do Hades, que o inimigo levanta, para nos confundir a porta que nós devemos entrar, para nós perdermos tempo com outras coisas, a não ser a comunhão com o Senhor. Perdemos tempo, tantas portas que o Hades levanta. Levanta porta de distração de televisão, porta de distração de celular, porta de distração de série, porta de distração da nossa carne, porta de distração de tantas coisas terrenas. Nós estamos nessa terra ainda, até tentando nos confundir, os problemas estão aqui, as situações, mas nós estamos aqui, mas não estamos ao mesmo tempo. Nós estamos no espírito, puf, lá para cima. É irmão, irmã vindo falando problema, problema para cá, problema para lá, irmão, e nada nos afeta, porque nós estamos, puf, dentro do espírito. E aí, irmãos, a primeira coisa, quando nós entramos para dentro do espírito, quando você entra no espírito, imediatamente nós estamos no céu. Isso é o céu, irmão. Isso é o céu. E a primeira coisa que nós vemos no céu, quando nós entramos no nosso espírito, é o quê? Segundo o versículo 4, capítulo 4, versículo 2, deixa o nosso Natal aqui dizer para nós, né? Ele não importa o que você pergunta para ele, não. Ele é um que não acha ruim. Os irmãos não gostam, mas ele gosta. Pode falar. Dois. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um A trono. primeira coisa que nós vemos quando entramos nessa porta, no Santo dos Santos, é ter um trono armado.
Esse trono está vazio? Não, alguém sentado. Sentado no trono. É alguém assentado no trono. Vamos chegar aí no capítulo 4. Primeira coisa que nós entramos no céu é: tem um trono, tem alguém reinando. A terra está um caos, mas o céu não. Podemos estar aqui na situação, barulho, dificuldades na igreja, etc, etc. Mas no espírito há um trono. Esse trono não está vazio. E a pessoa maravilhosa que está nesse trono, ela não está desesperada, ela não está ansiosa, ela não está preocupada, ela não é influenciada pelo Hades, ela não é influenciada pelo demônio, ela não é influenciada pelas suas portas falsas. Essa pessoa está tranquilamente assentada e reinando soberanamente. E isso nos dá um descanso tão grande. Há um trono, há alguém assentado. Senhor, o Senhor governa. O governo está. Nós falamos isso nas mensagens anteriores. Você se recorda? O governo está sobre os teus ombros. Tu és um menino, mas ao mesmo tempo é o Pai. Tu és um homem, mas ao mesmo tempo é Deus. Tu és aquele que o governo está sobre os seus ombros. Nós nunca vamos entrar na presença do Senhor, irmãos, e vamos achar no Santo dos Santos, no nosso espírito vazio. Sempre, ao entrarmos ali, nós vamos encontrar um trono bem armado e alguém assentado nesse trono. E aí sim, ele vai falar para nós o que vai acontecer. Eu te mostrarei as coisas. Você precisa eu mostrarei as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas, né? Que deve acontecer. Aí o Senhor começa a mostrar para nós tudo que deve acontecer. Você não fica tranquilo que o Senhor te mostra? E vai nos preparando, nos avisando, né? Mas vamos voltar para a mensagem, né? E foi só a introdução. E aí, então, lembre, vou voltar recapitulando para os irmãos não se confundirem. Eu acabei de falar para os irmãos, acabamos de compartilhar com os irmãos, que toda vez que o Senhor abre a porta para nós, o Senhor abre a porta para nós, sempre o Hades vem com adversários. Sempre o Hades levanta as portas dele, do Hades, do inferno, contra nós. Paulo falou, nós acabamos de ler lá em Coríntios, né, que uma porta grande foi aberta, aí no final ele fala, e há adversários. Então, agora observe a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia aí, porque isso é maravilhoso, né? Uma Bíblia perfeita. Primeiro, em Apocalipse 3, 8, você acabou de falar da porta aberta, aí no versículo 9, que é o versículo de hoje, então vamos começar, o Senhor pega e fala de quê? Dos adversários, ó. E eis que farei, aí é o Hades levantando, ó. E eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, agora, porque a igreja em Filadélfia tem a porta aberta, Satanás se levanta. Só que, para a igreja de Filadélfia, ele se levanta na forma da sinagoga de Satanás. A oposição, tá vendo? O Hades levantando com as suas portas, né? Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Puxa, dá vontade de pular toda a explicação do início do versículo 9 e cair logo no final do versículo 9, conhecer que eu te amei, que é o tema da mensagem de hoje. Mas eu preciso explicar antes, né? Mas é tão bom ouvir isso, eu fico tão... Irmão, nossa, eu não consigo falar. Ouvir que o Senhor me ama, eu não sou a igreja de Filadélfia, estou longe disso. Mas eu queria e quero e vou insistir, perseverar nesse caminho. Mas ouvir um dia o Senhor falando assim, que vai me mostrar como Ele me ama, irmãos, isso aí não tem preço. Isso é o galardão, o maior galardão que eu poderia receber. Não é nem reinar com o Senhor 1000 anos, não. É conhecer o amor do Senhor por mim. Não por mim só, individualmente aqui, porque aqui o Senhor está falando conhecer que eu te amei é para a igreja inteira. Claro que apliquei e vou aplicar um pouquinho individualmente, mas a ênfase aqui não é individual. Aqui a ênfase é coletiva, é a igreja, está falando para a igreja. Conhecer que eu te amei, igreja, em Filadélfia.
né? Mas vamos voltar, senão eu também estou tentado a pular para o final do versículo, tanto que é maravilhoso, mas vamos começar o início do versículo. Então, logo quando a igreja de Filadélfia, ela surgiu ali, e ela estava ali desfrutando do Senhor, essa porta aberta de comunhão íntima com o Senhor, de repente, a oposição está ali, a oposição do Hades. Só que dessa vez, o Hades aqui, ele usou quem para ir contra a igreja de Filadélfia? A religião. A religião, ela vem perseguir a igreja de Filadélfia. Por que que eu sei que é religião? De onde eu tirei que é religião? Por que que não são as pessoas do mundo? Por que que são a religião? Porque o Senhor falou, eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga, o Senhor usou a expressão sinagoga. Sinagoga é o lugar de adoração dos judeus, da religião judaica, daqueles, inclusive, que se chamam povo de Deus, da religião judaica. Sempre que nós estamos na linha, no caminho de Filadélfia, a religião comandada pelo Hades, por Satanás, ela se levanta contra nós. Essa expressão, vocês se recordam bem, irmão? Sinagoga de Satanás é a segunda vez que aparece nas cartas de Apocalipse. A primeira vez apareceu para a igreja em Esmirna. E lá nós explicamos muito bem sobre isso. Vocês não se recordam. E aqui aparece de novo para a igreja de Filadélfia. Tá? Isso mostra para nós, no princípio, já falei muitas vezes também, que depois da igreja ter caído totalmente em Pérgamo e Tiatira, começou a restaurar em Sardes, mas parou no tempo, finalmente a igreja em Filadélfia ela volta para o princípio original da vontade do Senhor, que é o princípio da linha da vontade do Senhor, que é a linha de Esmirna. A linha das igrejas vem Éfeso, Esmirna, que ali fala do sinagóga de Satanás, a igreja cai totalmente, vai subir novamente e volta a Filadélfia. Quando volta a Filadélfia, o Senhor cita novamente a sinagoga de Satanás, igual falou para Esmirna. Isso quer dizer que a Filadélfia voltou no mesmo nível de Esmirna, tá? Por isso que essas duas cartas, a epístola, a carta para Esmirna e a carta para Filadélfia, são muito semelhantes, até os mesmos princípios, porque isso mostra que a igreja voltou para o mesmo princípio de Esmirna. Inclusive, foram as duas igrejas que não foram repreendidas pelo Senhor, foram só as únicas duas. E as duas únicas, curiosamente falando, cidades que até hoje ainda existem lá na Turquia, na Ásia Menor. Todas as outras igrejas não existem, mas são só resquícios arqueológicos, né? Então, voltando. Lá nós explicamos um pouquinho, Esmir, sobre a sinagoga de Satanás, vamos explicar um pouquinho melhor aqui. Você se recorda que nós falamos que o judaísmo, que é a sinagoga, a religião judaica, ela tem quatro pilares que sustentam a religião judaica. Nós podemos pegar todo o judaísmo e resumir em quatro pilares, tá? O primeiro pilar qual é? Por que eu digo pilar? Porque se você tirar um desses pilares aqui, ela desaba, tá? Ela é baseada nesses quatro pilares, pilar que sustenta. Então, o primeiro pilar, ela é baseada nos sacerdotes mediadores, tá? No Velho Testamento, ninguém podia chegar diante de Deus sem o sacerdote. Havia a pessoa do sacerdote. Por exemplo, se você pecar, você não podia ir lá você mesmo e pegar um cordeiro e matar e pedir perdão. Não, não, não era bem assim, não. Tinha que levar para o sacerdote, que era uma tribo específica, que era a tribo de Levi, né? Os levitas, que depois veio Arão, né, tal. E você tinha que levar até eles, né? E aí eles matavam, faziam toda aquela ritual, identificação com o animal, aí você era perdoado. Depois o pecado do povo era perdoado uma vez por ano, não era o próprio povo pedindo perdão para Deus, não. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava o Santo dos Santos para ter expiação pelo povo, pelo pecado do povo. Então tinha todo um ritual. Se você quisesse ter comunhão com Deus, era através dos sacerdotes. E nós sabemos que isso só aconteceu devido à queda do bezerro de ouro, tá? Deus nunca intencionou, nunca foi o desejo de Deus que houvesse uma classe intermediária, alguém que buscasse a Deus pelo povo. Esse nunca foi a intenção de Deus. Mas uma vez que houve o bezerro de ouro, aí o Senhor instituiu, então, lembra? Moisés chegou e falou assim: quem é do Senhor vem até mim. Só a tribo de Levi que veio. Por causa disso, que o Senhor instituiu, então, a classe intermediária. O desejo do Senhor é que todo o povo de Deus, todo o povo de Israel fosse conhecido como reino de sacerdotes. Ou seja, todo mundo naquele reino, do reino do povo de Deus,
deveria ser sacerdote. Todos eram sacerdotes, deveria ser assim, mas o pecado, a queda, a adoração, a idolatria, fez com que surgisse uma classe intermediária. Então, a classe intermediária foi algo que não foi o desejo de Deus, foi algo provisório. Porém, graças a Deus, quando surge a igreja, o Senhor morreu em nosso lugar e o Senhor aboliu toda a classe intermediária. E o que o Senhor sempre desejou por toda a eternidade, que tivesse um reino de sacerdotes, o Senhor obteve isso com a igreja. O Novo Testamento nos mostra várias vezes, até no livro de Apocalipse, eu já lembro no capítulo 1, que o Senhor tem, ele tem um reino de sacerdotes, novamente, que todos os crentes são sacerdotes. Por isso que em Cristo foi resgatado o sacerdócio universal. O que quer dizer isso? Todos os crentes, universal quer dizer pega o universo inteiro, né? Aquele universo de todos os crentes, eles são sacerdotes. Você, amado irmão e amada irmã, não precisa de nenhum homem para ter comunhão com o Senhor. Ninguém pode tomar o seu lugar de ter comunhão com o Senhor. Isso, no Novo Testamento, quando isso acontece, isso é heresia, tá? É grave, é tão grave que chega a um ponto de ser heresia. Por isso não há intermediário entre Deus e os homens, a não ser Jesus, a não ser Cristo. Ele é o único intermediário entre Deus e os homens. Por isso, amado irmão, nunca aceitemos classe intermediária, tá? E outra coisa, isso é sutil, é muito sutil. Um tempo atrás, né, eu ouvi um irmão, tá? Um irmão aí, né, que muitos estão seguindo ele, ouvi um irmão falando uma mensagem. Claramente, ele pegou e falou assim que olha qual foi a expressão que ele usou. Só para você entender como isso é sutil. Ele pegou e falou assim: Deus Pai, Cristo é a origem de todas as coisas. E os irmãos é o corpo de Cristo. O apóstolo, ele estava se referindo a ele, é aquele que conecta os irmãos, os membros do corpo de Cristo, com Deus Pai e Cristo. Quando ele falou isso, ele se colocou na posição de intermediário entre Deus e os homens. Isso é gravíssimo, isso é heresia, tá? Você não precisa usar a palavra intermediário, ele se colocou na posição intermediária. É como se ele estivesse dizendo assim, claramente, se você quer ter comunhão com Deus Pai e Cristo, você precisa estar conectado a mim, o apóstolo. Se você não estiver conectado a mim, você não pode ter acesso a Deus Pai e Cristo. Você precisa estar debaixo do meu ministério, debaixo do que eu estou falando. Isso é o que ele está querendo dizer. Debaixo do meu ministério, para que você possa ter comunhão com Deus Pai e Cristo. Então, isso é gravíssimo, tá? E isso, irmãos, é o que constituiu o judaísmo. Porém, em Cristo, isso foi quebrado. Nós estamos falando de um dos pilares do judaísmo. E aí, o que acontece é que quando a igreja ganhou isso, mas você sabe, houve a degradação da igreja, a igreja foi se degradando ao longo do tempo. E aí surgiu, nós falamos sobre isso, a classe intermediária, infelizmente, entre Deus e os homens, que é os nicolaítas. É aqueles que buscam a Deus no nosso lugar. E isso é gravíssimo também. Apesar dos nicolaítas não falarem, né, que é o sistema de clérigos e leigos, não falarem que eles estão ocupando o lugar de Deus, mas isso está acontecendo. E aí, amados irmãos e irmãs, quando chega na igreja de Filadélfia, que foi o início da igreja de Filadélfia, foram os irmãos da Inglaterra, eles aboliram todas as classes intermediárias, graças a Deus, eles rejeitaram tudo, porque por isso que o Senhor amou eles, por isso o Senhor amava os irmãos, nós chamamos de irmãos unidos, mas eram os irmãos. Eles aboliram tudo. John Nelson Darby, por exemplo, ele era um clérigo, ele era um bispo da igreja anglicana. Ele tirou sua batina, tirou tudo, abandonou tudo e passou a ser simplesmente um irmão junto com todos os irmãos. A partir do momento que nós agora aceitamos que pessoas assumam nosso caminho entre eu e o Senhor, a porta não está aberta para mim mais. Essa não é a porta de Filadélfia. A porta aberta é a porta direta. É a porta direta. O Senhor abriu a porta da comunhão. Amado irmão e amada irmã, isso é grave. Entre os irmãos da Inglaterra, os irmãos, não só eles aboliram, como cada um dos irmãos buscava o Senhor intensamente. Cada um deles tinha uma comunhão profunda com o Senhor. Todos eles eram profundos no Senhor, na experiência e na palavra de Deus. Todos eles amavam o nome do Senhor. Isso mostra que eles eram profundos. Eles valorizavam a porta que o Senhor abriu da comunhão, da intimidade.
Amado irmão e amada irmã, eu pergunto hoje, nós deixamos que outros assumam a nossa posição diante de Deus, a nossa vida espiritual? Lembre-se, quando nós vamos para uma reunião e nós não buscamos o Senhor e ficamos esperando os irmãos compartilhar, nós estamos empurrando os irmãos para o nicolaísmo. Está empurrando. Ah, eu não busco o Senhor, não vou fazer nada, durante a semana vivo minha vida mundana ou secular. E não tem problema. Vou chegar na reunião, o irmão preparou a palavra, eu vou lá, vou ver a palavra, vai ser bom demais, está resolvido o problema. Mas está empurrando os irmãos no nicolaísmo isso. Não tem, o problema não é o irmão dar uma mensagem, o problema é nós não buscarmos o Senhor durante a semana. Nós podemos ir lá para ver o irmão, mas eu já tive a comunhão íntima com o Senhor, estou preparado para compartilhar algo, para levar minha porção. Esse é o primeiro é, su- pilar do judaísmo. O segundo pilar do judaísmo é a lei das letras. Ou seja, amar a letra morta, né? A lei. Se tirar a lei dos judeus, acabou tudo. O terceiro pilar é o templo físico. Eles dependem do templo físico. E hoje, na igreja, nós não precisamos, nós não queremos guardar a lei, porque Cristo guardou a lei no nosso lugar. Nós não temos sacerdote, porque nós temos acesso direto ao Senhor. E o templo, nós não ligamos para as coisas materiais, nem para o templo material. Nós amamos, nós nos tornamos o templo. Hoje, o adorador e o templo é o mesmo lugar. No Velho Testamento, o adorador e o templo eram pessoas diferentes. Eles tinham, o adorador era um e o templo físico era outro. Então, o adorador tinha que ir no templo. No Novo Testamento, o Senhor, o adorador e o templo tornaram-se uma coisa só. Puf, foram fundidas. Nós tornamos o templo do Espírito Santo e nós somos os adoradores. Por isso, o Senhor falou em João 4, falou assim: mulher, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, que é o templo, e com realidade. Então, o templo material era outro pilar do judaísmo. E o outro pilar do judaísmo são as promessas terrenas. A religião judaica é totalmente baseada nas promessas terrenas, de prosperidade, de ser abençoado, se fizer isso vai ser abençoado, etc. Não é? Essas coisas todas sustentam o judaísmo. E a questão é que o cristianismo foi influenciado pelo judaísmo. E hoje, se você vê todas essas coisas, essas quatro coisas, o pilar do judaísmo, no meio da igreja. Você vê hoje no meio da igreja as classes de sacerdotes mediadores. Nós vemos no meio da igreja a questão da lei, querendo guardar a lei até hoje, tentando insistir na carne, tentando insistir em si próprio, tentar guardar a lei. Nós vemos hoje a questão do tempo material. Eles até hoje acham que a igreja é um prédio, né? Por mais que falem que não, agem como tal, né? Que aquele ali é o lugar do Senhor, aquele é o templo, brigam por templos, brigam por coisas materiais, brigam. Templos que eu quero falar é o que eles falam, né? Eu não uso essa expressão, mas eles usam essa expressão, o templo do Senhor, e brigam por isso, brigam por lugares materiais, né? Estão preocupados com essas coisas, sendo que nós, a igreja, se reúne em qualquer lugar. Claro que é importante ter um lugar adequado, confortável, e não há nenhum problema nisso. Mas nós nos reunimos em qualquer lugar, mas nós não brigamos por essas coisas. E eles estão cheios, cristianismo, de promessas terrenas, lotados de promessas terrenas. Não é verdade, irmãos? Ah, se fizer isso, será abençoado. Se você fizer aquilo, o outro será abençoado. Se não fizer, será amaldiçoado, e etc. Não é? Mas o que aconteceu na igreja de Filadélfia? A oposição da religião, ela veio contra a igreja baseada nessas quatro coisas. Como a igreja de Filadélfia não, ela conseguiu vencer essas quatro coisas, ela não tinha sacerdotes mediadores, ela não tinha a lei em forma de letras, ela não valorizava em nada, se preocupava com o templo material, mas sim se preocupava em viver no espírito o tempo todo. Ainda que não vivesse, mas queriam isso. E não se preocupavam com essas terrenas, mas com as promessas celestiais, com as coisas de Deus, amavam a palavra, amavam o nome do Senhor, guardavam o nome do Senhor, eles foram perseguidos. Os irmãos unidos, esse é um termo que nós usamos, né, mas não foi usado por eles, era simplesmente os irmãos.
Eles foram por 50 anos perseguidos por todos os grupos cristãos em volta deles, difamados, odiados. Então, irmãos, quando nós tomamos a linha de Filadélfia, é a mesma coisa. A sinagoga de Satanás se levanta contra nós. Pensa, você desfrutando a íntima comunhão com o Senhor no seu espírito, e aí vem um irmão e fala para você assim: peraí, não, você não pode buscar Deus assim, não. Você tem que ter, tá debaixo da autoridade de uma pessoa, de um homem. O que esse homem falar, ele é ungido de Deus. Não é assim? Você está debaixo, está desfrutando do Senhor no seu espírito, essa porta do Senhor abriu. Aí ele fala assim: não, você não pode desfrutar do Senhor no espírito, você tem que fazer coisas, tem que guardar a lei, tem que usar a sua carne. Você está desfrutando do Senhor no seu espírito, e eles preocupados com coisas terrenas, materiais, com as bênçãos materiais, quando nós preocupamos só com a palavra do Senhor. Há uma oposição, irmãos, pela religião. Ela vem mesmo, e ela vem falando mal mesmo dos que estão em Filadélfia. Daqueles que estão na linha de Filadélfia, que vivem desfrutando do Senhor no seu espírito. É, então, amados irmãos, e Paulo nos fala claramente, em Romanos 2, eu já disse para os irmãos, vamos lá de novo, Romanos 2, versículo 17. Fala assim, Paulo vira para os judeus e fala assim, se porém, estou lendo Romanos capítulo 2, versículo 17, se porém tu que tens, presta atenção, irmãos, se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, que repousa na lei, que se gloria na lei, que te glorias em Deus, que conheces a sua vontade. Paulo falando assim, você que se gloria nessas coisas, né? Que se diz. É como, presta atenção, aqui Paulo está falando de uma maneira, como se estivesse falando assim, olha, você é judeu, que tem um sobrenome judeu, que acha que é um judeu de verdade, né? E que se gloria, que guarda a lei, que se gloria em Deus, que fala que conhece a vontade do Senhor, que aprova as coisas excelentes, que é sendo instruído na lei, tem conhecimento da palavra. Versículo 19, que estás persuadido de que és guia dos cegos, eu guio os cegos, eu sou luz. Luz dos que se encontram em trevas. Sou instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tendo na lei a forma, exterior, forma. Quando fala de forma, fala de coisa exterior. Aí continua. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Paulo estava, na verdade, no versículo 17, 18 e 20, 17, 18, 19 e 20, falando de maneira meio que sarcástica, dizendo assim, você fala isso. Você que diz que é judeu, fala isso. Fala que você conhece a verdade, conhece o Senhor, conhece o seu quê, conhece o tá, 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 tá. Mas você está mentindo. É como Paulo fala assim, você está mentindo. Você fala que é um judeu, mas você não é, você mente. Porque ele continua, ó, ao 21. Tu, pois, que ensinas ao trem, não te ensina a ti mesmo? Abomina os ídolos e eu pulei, né? Desculpa, vou ler de novo. Versículo 21. Tu, pois, que ensinas ao trem, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abomina os ídolos e lhes rouba os templos. Veja como o judaísmo se preocupa com coisas materiais. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo está falando dos judeus, mas hoje, na era que nós vivemos hoje, isso está acontecendo dentro do cristianismo. O cristianismo está impregnado do judaísmo. E hoje, os incrédulos que são gentios, muitos falam mal de Deus por causa da atitude dos crentes, dos que se dizem judeus e não são. Um tempo atrás aqui, ó, falando com o Natal é contador.
Ele me contando que vários, né? Chegam vários pastores para fazer trabalho de contabilidade com ele, são os piores, é não? Verdade. Infelizmente, não é? São os mais difíceis, são os que mais dão cano. Não estou dizendo só os pastores, não. Até foi um exemplo, né? Os cristãos, em geral, são os piores. Versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão não, já se tornou incircuncisão. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, somos nós. Por natureza, nós somos incircuncisos, mas em Cristo nós cumprimos a lei. Certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque, olha o versículo 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. O judaísmo é uma questão exterior, de coisas exteriores. É capa, é forma. Por isso que no versículo 20, ele falou assim, ó, instrutor de ignorantes, mestre das crianças, tendo na lei a forma, é exterior de sabedoria da verdade. Aí fala 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. O que quer dizer isso interiormente? É que vive no espírito. E circuncisão, o que é do coração. Ou seja, é o coração sob o controle do espírito, não sob o controle da carne. O coração sob o controle do espírito, a carne está morta. No espírito. Paulo deixou bem claro. Eu estou lendo de novo. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. E ele começa, versículo 17, falando do judeu que é por sobrenome, de nome, é por nome. Se diz judeu, mas na verdade mente, porque não é um verdadeiro judeu. Aí, no 29, ele fala: o louvor não procede de homens, procede de Deus. Ele não aceita um verdadeiro judeu no espírito, que somos nós. Assim, os crentes deveriam ser os crentes, né? Nós, que eu falo os crentes, deveriam ser todos os crentes, não eu, só eu, todos os crentes deveriam ser judeus do espírito. Todos nós que deveríamos viver no espírito. A igreja em Filadélfia, que vive no espírito, tem a porta aberta, que é acesso ao espírito o tempo todo, ela não aceita louvores de homens. Nunca vai aceitar. Nunca. Por quê? Porque ela sabe que o Senhor vai louvá-la, mas de Deus. Agora vamos voltar. Grave esse texto no seu coração agora e vamos voltar para a igreja de Filadélfia. Olha como encaixa perfeitamente. Aí, versículo 9, Apocalipse 3, 9. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que está falando aqui é o Senhor Jesus, desses que a si mesmos, de nome, se declaram judeus, eles se chamam eu sou um judeu. Está falando aqui, na verdade, não é só de judeus, de judeu físico, está falando do judaísmo que impregnou a igreja, de crentes vivendo como judeus, exteriormente. E não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, aos pés da igreja e conhecer que eu te amei. Esse conhecer que eu te amei é o louvor que procede de Deus. O Senhor vira para a igreja de Filadélfia e fala assim: olha, eu vou fazer esses judaizantes, esses judeus, esses crentes pregnados por essas coisas do judaísmo, que aceitam sacerdotes mediadores, que aceitam usar a carne para tentar guardar a palavra de Deus, a lei, que valorizam o tempo material e as promessas terrenas. Esses crentes misturados com essas coisas, que se dizem judeus, são sinagogas de Satanás está agindo no meio deles, eu vou vir, eu vou fazer eles vir. Eles virão. Eles virão porque eu vou fazer eles vir. Não é um homem que vai fazer, não é eu, você, ninguém, é o Senhor. Eu farei os vir e vão se prostrar aos teus pés. E vou fazer eles conhecer, no grego é reconhecer, tá? É a mesma coisa, né? E reconhecer que eu te amei. Ó que louvor, de quem vem esse louvor? Do Senhor. Irmão, irmã,
Se nós vivemos no Espírito, nós seremos aqueles que o Senhor vai dizer um dia assim: eu te amei, eu te amei. Mas há muita oposição. O Senhor vai vir fazer com que esses venham aos pés da igreja. Por que os pés da igreja? Porque essa igreja, que é a igreja de Filadélfia, ela está encabeçada totalmente pelo Senhor. Quando a igreja está encabeçada pelo Senhor, Efésios nos fala que o Senhor vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés da igreja. Lembra disso? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, só falou assim, vamos ler lá? Leia aí, Efésios capítulo 1, versículo 20, olha só. Paulo fala, Efésios capítulo 1, versículo 20. Quase desceu ele em Cristo, citando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Está lá no céu Cristo, né? Acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs, Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que atua dentro de todas as coisas. O Senhor colocou debaixo dos pés, qual pés que ele colocou? Os pés de Cristo ou os pés da igreja? Qual os pés está falando esse versículo aqui? Você fala assim, os pés de Cristo. Olha, os pés de Cristo quem são? É a igreja. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Quem é os pés de Cristo? A igreja. Cristo está no céu, você está no céu. E quem está pisando nessa terra? O pé pisa onde? No céu ou na terra? Você está andando, você anda no céu ou na terra? Seu pé está pisando aonde? O pé está pisando na terra. Cristo está no céu, encabeçando a igreja nessa terra. O Senhor pega, bota todos os inimigos debaixo dos pés da igreja, que é os pés de Cristo. Então, a igreja em Filadélfia, ela tá nessa linha. Quando nós andamos na linha da igreja de Filadélfia, andamos no caminho da igreja de Filadélfia, o Senhor coloca todos os inimigos debaixo dos pés. Ele faz com que todos os inimigos venham e se prostrem aos nossos pés e reconheçam, falam assim, puxa, vocês estavam no caminho certo. O Senhor ama vocês mesmo. Quanto o Senhor ama vocês? Puxa, nós criticamos tanto vocês por não ter sacerdotes, por não aceitarem sacerdotes, mediadores. Criticamos tanto vocês por dizerem que querem viver no espírito, não quer usar a carne. Criticamos tanto vocês por não valorizar as coisas materiais. Criticamos tanto vocês por não valorizar as coisas terrenas. Mas nós vemos agora que o Senhor ama vocês. É isso que está falando que vai fazer. É a promessa do Senhor. E não vai falhar, irmãos. Estou lendo de novo Apocalipse 3, 9. E eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei. Mano, eu fico tão impressionado com isso, irmãos. Pensa no poder dessa palavra. Os farei, isso vai pegar eles. Hoje eles estão em oposição contra a Filadélfia. Hoje eles estão numa intensa perseguição. Sendo usados pelo inimigo. É a religião, é a sinagoga, é a religião de Satanás. Essa é Satanás. Mas você vai pegar esse que persegue a igreja de Filadélfia, os que vivem no Espírito, né? Vai fazer com que esses venham e se dobrem aos pés da igreja. Não só dobrem aos pés, e percebam o quanto o Senhor ama essa igreja que vive no Espírito. A igreja que não, que guarda a palavra, que ama o nome do Senhor, e não aceita louvores de homem, e não aceita que homens sejam idolatrados, louvados, que, que realmente só aceitam o louvor que vem do Senhor. E esse louvor, quando vier da parte do Senhor, é: eu te amei, eu te amo. Que louvor maior que você quer, que a gente pode esperar receber do Senhor? Esse amor maravilhoso, né, irmãos? Ah, quando fala aqui, olha o tanto que isso é interessante, presta bem atenção, irmãos, vou falar agora. Quando fala nesse versículo 9 que isso vai vir fazer prostrar os pés da igreja, todas as Bíblias, elas fazem uma referência a esse versículo, Apocalipse capítulo 3 versículo 9. Não só a minha Bíblia, a sua também faz, se olhar a sua Bíblia, você vai ver aí. Mas até a versão de instalação do irmão Lee também faz essa referência. Todas as Bíblias fazem essa referência e jogam lá para Isaías capítulo 60 versículo 14. Vamos ler lá? É tremendo. Isaías 60, 14. Lê lá.
Isaías capítulo 60, versículo 14. Fala aqui, ó. Também virão a ti, estou lendo Isaías 60, 14. Virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiam, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés. Todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Aqui em Isaías, o Senhor está falando de quê? Está falando da Jerusalém, da nova Jerusalém. Está falando da Jerusalém que seria reedificada. Aqui é uma promessa, eu entendo, pelo menos eu entendo, como uma promessa dupla que o Senhor deu para o povo de Israel. Porque lembre-se, quando Isaías escreveu essas palavras, o povo de Israel estava em cativeiro. O reino do norte já estava em cativeiro totalmente na Síria. O reino do sul ainda não estava, mas logo entraria em cativeiro pelos babilônios, que destruíram Jerusalém. E ficaram 70 anos em cativeiro. Então, quando o Senhor está falando aqui, era uma promessa do Senhor, através de Isaías, que a Jerusalém física seria reconstruída e que aqueles povos que desenharam, olha lá, foi destruída, tal, olha lá, tal, tal, iam ver a glória novamente, né? Isso é uma promessa, é uma das promessas, mas também há uma segunda promessa. Sempre as promessas do Senhor são duplas, que é a promessa espiritual da nova Jerusalém que vai vir, não é? Assim eu entendo, uma nova Jerusalém que vai vir quando o Senhor edificar a nova Jerusalém. Agora, interessante, de forma muito interessante, maravilhosa, o Apocalipse capítulo 3, versículo 9, cita dessa mesma maneira em relação à igreja de Filadélfia. Dá a entender, eu não estou fazendo aqui afirmações ousadas, nada disso, mas dá a entender, pelo menos para mim, é como se eu estivesse dizendo para a igreja de Filadélfia que ela, apesar de estar vivendo hoje, ela já está vivendo no princípio da Nova Jerusalém. Porque esse mesmo versículo de Apocalipse 3:9 é usado para Isaías, capítulo 60, versículo 14, que fala da Nova Jerusalém, como promessa. É como se eu estivesse dizendo assim, a gente falar, vocês já estão sendo um antigozo, uma amostra da Nova Jerusalém que um dia vai vir. Vocês já estão vivendo na realidade da Nova Jerusalém. Qual é a realidade da Nova Jerusalém? Nova Jerusalém é que todos os inimigos já foram derrotados, a morte já foi derrotada, Nova Jerusalém vem depois do rei milenar, quando tudo já foi derrotado. Depois que, no final do rei milenar, o Senhor então destrói os últimos inimigos que vão restar, que é Satanás, a morte, o inferno, são destruídos. Então são os últimos inimigos. Os últimos inimigos quais são ser destruídos? É Satanás, a morte e o inferno. Então vai pegar tudo isso aí e jogar no lago de fogo. Pronto, acabou. São os últimos inimigos. Aí vem a Nova Jerusalém. Então, quando chega a Nova Jerusalém, todos os inimigos, sem exceção, já foram colocados aos pés de Cristo e da igreja. Aí ela desce do céu. Então, quando o Senhor disse para a igreja em Filadélfia isso, está dizendo assim, vocês já estão vivendo no princípio da igreja em Filadélfia, vivendo no Espírito, ou seja, essa união total com o Senhor. Na igreja de Filadélfia não há nome de homem nenhum. Na igreja de Filadélfia não há glória para homem nenhum. Não há intermediário entre os homens em Deus nenhum, a não ser o próprio Senhor. A igreja a Nova Jerusalém é, é o objetivo final de Deus. E a igreja em Filadélfia é como se ela estivesse vivendo assim. Porque você sabe, ela já está edificada. É como se ela estivesse edificada. Lembra que você falou em Mateus 16 sobre a igreja edificada, as portas do ar não prevaleceriam? Todos os inimigos já foram colocados dos pés, isso faz todos vir. Não tem inimigo contra a igreja de Filadélfia. Há perseguição exterior várias, mas isso não influencia ela, só manda eles virem se prostrar no tempo do Senhor. A prova que eu estou falando isso, porque no versículo 9, essa ligação com Isaías 60. Mas se você ler o antigo versículo 12, na promessa ao vencedor, cita Nova Jerusalém, quer ver? Ó, ao vencedor, falou, é coluna no santuário do meu Deus. Por quê? Por que coluna no santuário? Porque a igreja de Filadélfia, os irmãos são aqueles que vivem no santuário de Deus, vivem no Espírito Santo dos Santos. Eles vivem tanto os Santos Santos que se tornam uma coluna ali presa. Eles não saem, eles entraram para essa porta dos Santos Santos, de lá e não saem de jeito nenhum.
É tão intensa a comunhão íntima com Deus que vira uma coluna imóvel, não sai de lá. Ninguém arrasta ele para de Deus, ninguém tira ele para de Deus. Ele ama tanto a palavra, ama tanto o nome que virou uma coluna edificada. Aí vai citar o nome da Nova Jerusalém, quer ver? Ó? E dali jamais sairá, jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu novo nome. A promessa para o vencedor da igreja de Filadélfia qual é? É o nome da nova gravada na testa do vencedor. A nova Jerusalém que desce do céu gravada, gravada sobre ele. Ou seja, quem olha para a igreja de Filadélfia, para o vencedor da igreja de Filadélfia, vê o quê? Vê assim, ó, peraí, eu tô vendo a Nova Jerusalém em você? A Nova Jerusalém não surgiu ainda, nem começou os 1000 anos. Como é que eu tô vendo a Nova Jerusalém em você já? Se você perguntar assim pro vencedor, se eu fosse uma pessoa e virasse o Natal vencedor da igreja de Filadélfia, eu perguntaria para assim, qual é o seu nome? Eu não conhecesse ele, né? Aí, qual é o seu nome? Aí ele falaria assim, quer saber meu nome? Lê na minha testa. Deixa eu ver, qual é o seu nome? Nova Jerusalém. Amém. Tá gravado. E não é só isso, não. Quando olha para ele, vê também. Peraí, qual é o seu nome? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, mas o que mais tá escrito? O nome do meu Deus. O que mais? O nome do Senhor, o novo nome. Ah, então você é uma mescla entre a Nova Jerusalém e o Deus triuno, o Pai e o Filho, porque está o nome do Pai, está o nome do Filho e o nome da Nova Jerusalém. Isso é Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é uma mescla entre o Deus triuno e o homem eterno, que ninguém pode separar mais. Só que a Igreja de Filadélfia já vive isso muito antes de Nova Jerusalém. Ela já tem a experiência de vir, Isaías 60, de vir todos os inimigos e dobrar perante os pés. Os que desdenhavam, agora, falavam mal, ah, vocês são não sei o quê, vocês são aquilo outro. Quando chega o tempo certo, o tempo do Senhor, eles vêm, se prostram. E quem faz eles virem não é a nossa força, não somos nós. Nós não fazemos nada. É o Senhor. E eles reconhecem, puxa, realmente, o Senhor ama vocês. Que amor que vocês têm. O amor entre vocês, o amor de Deus. Reconhecem que o Senhor ama. Irmãos, lá em 1 Pedro fala algo semelhante. Ó, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vocês estão entendendo, irmãos? Né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Fala aqui. Ao versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros a vos absterdes. Olha, antes de eu citar o versículo 11, eu não tenho tempo, mas se você ler os versículos anteriores, versículo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, capítulo 2, tudo que foi falado no capítulo 2, você vai ver que Pedro fala da edificação, de pedra de tropeço, da edificação, que somos edificados, do sacerdócio universal, todos os crentes, todos que são casa do Senhor. Porque fala da edificação, aí ele fala isso aqui, ó, no versículo 11. Ó, amados, quer ver? Só para vocês verem, ó. Olha o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Todos os irmãos da igreja são sacerdotes, um sacerdócio só real, de reis, sacerdotes e reis. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, não são de homem nenhum. Ah, eu sou de fulano de tal. Somos de fulano de tal. Não, não são, não. Nunca aceite isso. Somos exército do fulano de tal. Não, você não é exército de fulano de tal nenhum, não. Nós somos exército do Senhor, pertencendo ao Senhor. Esses dias tempo atrás, entrou uma irmã no meu consultório, e ela, na simplicidade dela, falou assim: Ah, eu sou pastora, eu sou ovelha do pastor fulano de tal. Aí eu não resisti, né? Eu falei, irmã, me perdoe, eu não quero te ofender, mas você não é pastor, você não é ovelha do pastor fulano de tal, você é ovelha do Senhor. Você não pertence a esse pastor. Inclusive, o pastor que ela estava citando era um paciente meu, que eu gosto muito dele, inclusive. Eu falei assim, olha, esse pastor que você está citando aí, é meu paciente, eu gosto muito dele. Ele é uma pessoa muito especial, ele é um homem de Deus, porém, ele não morreu por você.
Ele não derramou seu sangue por você. Você não é propriedade dele. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E o Senhor tem ciúme de nós. A igreja de Filadélfia não aceita nenhum outro nome a não ser o nome do Senhor, nome de um. Somos exército de fulano de tal. Não, isso é adultério espiritual. Propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. De Deus! Que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, agora presta atenção. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Por que peregrinos e forasteiros? Porque os crentes, né, na linha da igreja de Filadélfia, eles nunca se preocupam com as coisas dessa terra. Eles são peregrinos e forasteiros. Eles não ligam para tempo material e por esses terrenos. Não é que nós, não quer dizer, irmãos, que nós não ligamos. Ah, eu não posso ter uma casa, eu não posso ter um bem. Podemos ter o caso, bem, essas coisas, mas nós não ligamos para isso, tá? Aí continua. A vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, tá vendo? Vai desdenhar, é a sinagoga de Satanás, né? Observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Então, eu estou falando assim, olha, hoje eles falam mal de nós, que vivemos na linha de Filadélfia. Eu tô parafraseando como se Pedro estivesse falando isso, né? Hoje as pessoas falam mal de nós, é a sinagoga de Satanás vem contra nós. Mas mantenhamos nosso procedimento santo, não é? Exemplar no meio deles. Qual que é o nosso procedimento santo exemplar? Vivendo no Espírito, entrando na porta que o Senhor abriu para nós. Porque eles estão nos observando, observando-os em vossas boas obras, eles vão ver nossas boas obras. E aí, quando eles verem nossas boas obras, eles vão glorificar a Deus. Mas quando que eles vão glorificar a Deus? Somente no dia da visitação. Ou seja, um dia que o Senhor vai visitá-los. No dia que o Senhor vem e toca o coração deles e faz eles virem até nós, se prostrar aos pés da igreja e falar assim: realmente, o Senhor ama vocês. Isso que Pedro está falando aqui é a mesma coisa que o Senhor falou lá para a igreja de Filadélfia. Só que Pedro está falando aqui o que acontece hoje no dia a dia. Isso está falando que a igreja de Filadélfia vai fazer isso um dia, vai fazer todos aqueles que falaram mal da igreja de Filadélfia virem até os pés dela e dizer assim: o Senhor ama vocês, estavam certos. Mas isso só vai acontecer no dia da visitação, não é qualquer momento, não é quando eu e você queremos, é quando o Senhor visitá-los. Quando o Senhor visitá-los, o Senhor vai fazer eles glorificarem a Deus. Vai dizer, glória a Deus pela vida de vocês. Mas até lá, vão falar mal de nós. Até lá, vão fazer, vai acontecer, o que vai acontecer? Naquilo que fala contra vós outros, como de malfeitores. Vamos chamar de malfeitores. Mas quando for no momento certo, se nós mantivermos nosso procedimento exemplar, como forasteiros, que não dando margem para nossa carne, vivendo no Espírito, nossa porta abriu para nós, um dia vai ter o dia da visitação. Irmãos, creiam, haverá o dia da visitação. O dia que o Senhor vai falar aqui para a igreja de Filadélfia assim, ó, qual foi o versículo 9, Apocalipse 3, 9. Eis que farei que alguns, esse é o dia da visitação, que são as sinagogas de Satanás, desde que assim mesmo declaram judeus não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. A pergunta é, irmãos, eles vão reconhecer isso. Mas e nós? Um dia eles vão reconhecer que o Senhor nos ama. Agora vamos esquecer um pouco os adversários, vamos esquecer um pouco a sinagoga de Satanás, vamos esquecer as portas do Hades, e vamos tocar em outro ponto agora, que agora é a parte mais gostosa da mensagem, né? Na minha opinião, meu sentimento.
Eles vão reconhecer que o Senhor nos ama. Agora, o ponto é, irmão, eu e você, como igreja, nós reconhecemos ou conhecemos que o Senhor nos ama, que Ele nos amou. Você tem reconhecido o amor do Senhor por você, por nós? Você percebe quanto o Senhor nos ama? Ou nós somos aqueles que reclamamos do amor de Deus? Achamos que o Senhor não nos ama. Quantas coisas o Senhor tem nos amado? Eu parei para pensar, não que eu sou igreja de maneira nenhuma, mas eu parei para pensar, ó, preparar essa mensagem, e o Senhor foi jogando no meu coração, na minha memória, quantas coisas o Senhor me amou, desde que Ele me chamou, quanto Ele tem me amado. Isso só cada um de nós pode ter essa experiência íntima com o Senhor. Lá diante do Senhor, você vai perceber assim, Senhor, o Senhor me amou e me amou até o fim. Jeremias capítulo 31, vamos ler lá? Jeremias 31, versículo 3. Olha o que o Senhor fala. É, fala assim, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ó Senhor, você percebe quando o Senhor se deixa ser visto por nós? Ó, de longe se me deixou ver o Senhor. Irmão, quando o Senhor se aparece para nós, quando ele se deixa ser visto por nós, ver o Senhor, irmãos, não é algo pequeno. Não considere ver o Senhor como algo rotineiro e cotidiano, porque não é. Quando o Senhor se deixa ver por nós, isso é uma prova do amor eterno que ele tem por nós. Olha o que fala aqui o versículo. De longe me deixou ver o Senhor, dizendo, dois pontos, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Quando o Senhor aparece para nós, essa aparição do Senhor para nós é uma declaração, só o Senhor aparecer para nós, uma declaração dizendo assim: eu te amo demais. Eu te amo eterno, eu estou te atraindo com bondade, com benignidade. Irmão e irmã, quando nós temos comunhão, entramos pela porta da intimidade com o Senhor, a porta que o Senhor abriu para nós, os que estão andando no caminho de Filadélfia, que é a porta do Santo dos Santos. Nós entramos e chegamos lá e vemos um trono aberto, vemos o Senhor sentado, vemos o Senhor. Só o fato de ver o Senhor, nem que você não falasse palavra nenhuma, só o fato de ver o Senhor é como se eu estivesse dizendo assim: eu te amei eternamente. Ver o Senhor é uma honra, ver o Senhor é um privilégio, ver o Senhor é uma prova de amor intensa e eterna que Ele tem por nós. Porque só os que o Senhor ama que podem vê-lo. Quantas e quantas pessoas não conseguem ver o Senhor? É como se houvesse camadas imensas de nuvens escuras, pretas, impedindo eles de ver o céu aberto. E o Senhor, de repente, se abre para nós e fala assim: tem um trono, eu estou assentado, eu te atraí, com amor eterno eu te amei. E, irmão e irmã, se por algum motivo você está vendo o Senhor nessa mensagem, saiba, isso é uma declaração do próprio Senhor dizendo: eu te amo eternamente. Se você deve ter comunhão íntima com o Senhor, só você e o Senhor, e o Senhor aparece para você, você vê o Senhor na palavra, saiba, é o Senhor dizendo: eu te amei eternamente, te atraí. Se numa circunstância da sua vida, o Senhor aparece para você e você vê o Senhor, é o amor eterno dele. Olha Isaías, agora vamos para Isaías. Um livro antes, né? Isaías 43, versículo 4. 43, versículo 4, falando assim. Olha o que o Senhor fala para Israel. Visto, estou lendo Isaías capítulo 46, 43, versículo 4. Visto que fostes preciosos aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti,
e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Essa palavra que está falando para Israel, é claro que vale muito mais para a igreja. Olha, olha, é o mesmo que for para a igreja de Filadélfia. Olha só. Visto que foste preciosa aos meus olhos, você acha que a igreja de Filadélfia é preciosa para o Senhor? Tão preciosa que faz as pessoas virem, os homens virem, se prostrar aos pés da igreja e reconhecer que o Senhor amou a igreja. Olha, estou falando aqui a mesma coisa. Diz que foste preciosa aos meus olhos, como já dizendo para a igreja de Filadélfia, né? Digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, os homens virão a teus pés, e os povos pela tua vida, porque eu te amo e tu és preciosa. Tem um versículo não, tem um hino, acho que foi escrito pelo Watchman no nosso cenário, que fala assim: se somos do Senhor, e se nós, alguma coisa assim, tá falando com as minhas palavras de cabeça, se somos do Senhor, e se nós o amamos de todo o coração, o Senhor dará homens para nós, não é assim? Mais ou menos, você já viu esse versículo? Esse hino, né? Eu vou achar depois para os irmãos, semana que vem eu mostro para os irmãos. Homens te servirão, homens te servirão. Se és do Senhor, és tudo dele, Deus dará homens por nós, né? Mas vamos continuar aqui. Aí, voltando para Apocalipse capítulo 3, versículo, quase terminando, versículo ah, 10. Tudo que o senhor falou no versículo 9, irmãos, eu quero deixar bem claro aqui, o senhor falou no versículo 9, tem uma razão de ser. Isso vai fazer no versículo 9, que é fazer com que os adversários venham e se dobrem aos pés da igreja, reconheçam o ama a igreja, tem um porquê. Qual é o porquê de tudo isso? Por que só fazer isso para a igreja de Filadélfia? Por quê? É porque o senhor tem alguma coisa especial com a igreja de Filadélfia, mais que as outras? Não. É porque tem uma característica da igreja de Filadélfia. Qual é? É o que está falando no versículo 8, que ela guarda a palavra do Senhor e não nega o nome do Senhor. Mas também tem, logo que fala no versículo 10, que o versículo 10 começa com a palavra por quê. Porque, sempre quando o versículo começa a falar por quê, o Senhor está dando uma explicação por que ele vai fazer os homens virem e reconhecer que amam, que o Senhor ama a igreja. Por que você vai fazer os opositores virem, os religiosos virem e reconhecer que o Senhor ama a igreja? Por que, Senhor? Aí ele fala no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também, aí você dá uma promessa, aí dá outra promessa. O senhor ama a igreja fala, enche de promessa maravilhosa. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para alimentar os que habitam sobre a terra. Então, estou falando que o senhor vai guardar a igreja, é, a igreja em Filadélfia da hora da aprovação. Mas por que você vai guardar? E por que você vai ver os homens virem e ajoelhar aos pés da igreja e reconhecer que o Senhor amou a igreja? Por quê? Porque a igreja, Filadélfia, guarda a palavra da minha perseverança. Irmãos, eu ia falar sobre a palavra da perseverança agora, mas por causa do tempo vou parar e vou deixar para a próxima mensagem, tá? Mas já vou dar uma dica para os irmãos. Hoje tem os termos americanos, os spoilers, né? Não perca a próxima reunião, porque a palavra da perseverança é maravilhosa. E não é a sua palavra, não é a minha, não é a do irmão Natal, não é de homem nenhum, é a palavra do Senhor, porque guardaste a minha palavra da perseverança, tá bom? Jesus, Senhor.